Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Direita no Brasil. Eu me chamo Mário Robert. Eu já agradeço a todo mundo que estava me esperando. Todos os dias tem pessoas aqui que estão sempre esperando, ligadinhos aqui no canal Direita no Brasil, esperando notícias, né, sobre isso que nós chamamos de país, mas que se tornou uma grande bagunça graças à esquerda que está no poder. Mas nós podemos reverter este quadro como? Ajudando uns aos outros, né, sendo aqui unidos por um Brasil melhor. A direita precisa se unir cada vez mais por um Brasil melhor. Nós vamos conseguir vencer esta batalha em nome do Senhor Jesus. Nós todos unidos, sendo bons dispenseiros do nosso país, nós vamos conseguir aqui ajudar o nosso país a se reerguer, tá? Conto com você para deixar o like já no começo, conto com você também para que distribua os meus vídeos, as minhas lives, em todos os grupos que vocês fazem parte, grupos de direita, grupos bolsonaristas, grupos cristãos, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas. Então eu conto com você com esta ajuda. Se você puder ajudar financeiramente, o QR Code está aqui na sua tela, que é o Pix, e a chave Pix do canal é pixdireitanobrasil@gmail.com. pixdireitanobrasil@gmail.com ou QR Code se ficar mais fácil para você. Uma doação de qualquer quantia ajuda o canal a se manter no ar. Eu quero agradecer aqui quem estava esperando, principalmente a minha equipe maravilhosa, Almerinda, o Joaquim, né, o Joaquim Vale, Pedale Comigo, que é a grande Mara, a Blenda Ellen, né, todos que ajudam grandemente aqui com a equipe do canal. Agora que eu tenho uma equipe, olha só como eu tô chique, eu tenho uma equipe no canal e essa equipe me ajuda voluntariamente, tá? São pessoas que trabalham por um Brasil melhor e, é claro, não posso me esquecer do meu querido Ataíde, né? O Ataíde Júnior, que está sempre aqui comigo, sempre me ajudando. Logo mais teremos novidades aqui para vocês. Nós realmente pegamos aqui a briga para nós, tá? Nós somos brasileiros e nós queremos um Brasil melhor e unidos, todas essas pessoas que estão em volta do direito no Brasil vão fazer algo grande no Brasil. E eu conto com a sua ajuda neste momento. Compartilhe bastante, se inscreva se não for inscrito. Vamos logo direto para as matérias de hoje. Eu vou jogar na tela para você. A primeira que é essa aqui. STF define por unanimidade, ou seja, os 11 ministros, que Forças Armadas não são o poder moderador da nossa nação. Ou seja, a Constituição novamente foi jogada na lata do lixo. A nossa Constituição novamente foi jogada na lata do lixo. Para que haver Constituição se nós temos aqui juízes da Suprema Corte que decidem o que é lei e o que não é lei? O julgamento termina às 23h59 desta segunda-feira, dia 8, mas todos os ministros já votaram em plenário virtual. Então tá aí, né, os nossos nobres ministros do STF decidindo mais uma vez o futuro do nosso país. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que as Forças Armadas não possuem atribuição de poder moderador e que a Constituição não permite intervenção militar sobre os três poderes. O julgamento termina às 23h59 desta segunda-feira, dia 8, mas todos os ministros já votaram em plenário virtual. Com relatoria do ministro Luiz Fux, a decisão foi tomada por 11 votos a 0 em uma ação do PDT de 2020, que questionou pontos de uma lei de 1999 sobre a atuação das Forças Armadas. O relator da matéria destacou que a missão institucional das Forças Armadas, que inclui a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a manutenção da lei e da ordem, não prevê o exercício de poder moderador entre os poderes executivos, legislativos e judiciário. Assim, no voto, o ministro defendeu que o Supremo estabeleça agora a chefia das Forças Armadas. Eu vou ler de novo, que o Supremo estabeleça agora a chefia das Forças Armadas é poder limitado e não pode ser utilizado para indevida intromissões no funcionamento independente dos outros poderes. Agora, os juízes do STF podem se intrometer em outras instâncias, né, em outros poderes. Ai, ai.
Outro ponto defendido diz que a prerrogativa do presidente da República de autorizar o emprego das Forças Armadas, por iniciativa própria ou por intermédio dos presidentes do STF, do Senado ou da Câmara dos Deputados, não pode ser exercida contra os próprios poderes entre si. Então tá aí, né, pessoal? Os melancias, né? Os nossos queridos melancias que nos abandonaram no meio disso tudo, agora realmente não serão mais o poder moderador do nosso país. E o que nós podemos esperar dos próximos anos na República das Bananas, né? Como diz o meu querido Diogo Forjás, como e o que nós podemos esperar do Brasil nos próximos anos? Tomara que alguém intervenha, principalmente o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, intervenha pela nossa causa, mas nós não iremos desistir da nossa nação. Isso é um fato, é um fato. Nós não iremos abandonar a nossa farda. Sabe qual que é a nossa farda? A bandeira brasileira que está no nosso coração. Nós não vamos abandonar o nosso país por nada e nem por ninguém. Nós vamos até o fim, vamos seguir em frente e nunca nós abandonaremos a nossa pátria. Isso foi uma ordenança de Deus. Uma ordenança de Deus, sejais bons dispenseiros. Então nós temos que cuidar da dispensa, cuidar da nação, cuidar da nossa pátria, do nosso lar. Não podemos entregar de mão beijadas para comunistas que querem tomar o nosso país. Nós vamos continuar lutando e eu conto com você nessa luta. Conto muito com você que está do outro lado nessa luta. Muito. Então vamos seguindo aqui, que tem aquela notícia, né, sobre o Elon Musk. O Elon Musk que está batendo de frente, né, justamente com essas autoridades que se acham donas do Brasil. Ele está batendo de frente com um dos ministros intocável, né, que eu não falo o nome dele porque ele é inominável. É bom não falar o nome dessas pessoas porque a gente pode cair numa cilada. Então eu chamo ele de ministro intocável. Vocês sabem de quem eu estou falando. E o Elon Musk comprou uma briga. E o jornalista também internacional, americano, Schellenberger, né? Ele comprou essa briga também. O próprio André Ventura de Portugal comprou essa briga. Eu vou trazer o vídeo do André Ventura aqui, falando também sobre isso, deputado lá de Portugal também. Nosso querido Sérgio Tavares comprou a nossa briga. Ou seja, várias pessoas, o ator Rob Schneider, que fez muitos filmes de comédia também, várias autoridades, várias pessoas do mundo todo estão de olhos no Brasil para que a gente não perca a nossa liberdade. Então, eu vou jogar na tela para vocês a matéria também que diz sobre o Elon Musk, tá? Grupo lança manifesto em apoio a Musk e defende impeachment de Moraes. Ministro do Supremo Tribunal Federal inseriu o dono do Twitter X no inquérito das milícias digitais. É o juiz da Suprema Corte Mundial, né? Ele não manda só no Brasil, ele quer mandar no mundo todo, né? Eu acho que ele não sabe o limite até onde vai a jurisprudência dele, né? Eu acho que ele tá muito avançadinho, é isso que eu acho. É só achismo, tá? Um grupo de parlamentares e lideranças lançou um manifesto em apoio ao empresário Elon Musk, dono do Twitter X. O movimento defende o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Musk afirmou que Moraes cometeu atos de censura. Além disso, o empreendedor sinalizou que a rede social sob seu comando poderá descumprir decisões do ministro que determinaram a suspensão de perfis por suposta disseminação de notícias falsas no Brasil, sobretudo no período da campanha eleitoral de 2022. O magistrado do TSE e do STF incluiu o dono do Twitter X no inquérito das milícias digitais. Moraes ainda determinou a abertura de novo inquérito para investigar o empresário por crimes de obstrução de justiça, organização criminosa e incitação ao crime. Pessoal, a única coisa que Elon Musk falou, na verdade, que ele fez, foi uma pergunta. Uma pergunta.
Ele perguntou por que que ele nem citou o Alexandre de Moraes na pergunta. Ele disse: "Por que vocês exigem tanta censura no Brasil?". Foi isso que ele fez. Foi exatamente isso que ele fez. Por que que vocês pedem, exigem tanta censura no Brasil? Foi isso. Isso serviu para causar todo esse rebuliço. E aí você vê a AGU, aí você vê o Orlando Silva, que foi quem inventou essa tal dessa lei essa PEC da mordaça, que eles querem colocar em pauta de novo. Qualquer coisa é motivo para colocar em pauta, né? Lembra do caso da Choquei? Ah, vamos regulamentar a internet. Aí o caso da Janja, que veio chorar dizendo que estava sofrendo ataque, temos que regulamentar a internet. Aí agora o caso do Musk, outros inúmeros casos, temos que regulamentar a internet. Aí começa a falar de novo da 2630, que é aquela PEC que quer me calar e quer calar você que está do outro lado. Então, um absurdo atrás do outro, pessoal. Um absurdo atrás do outro. Essa gente não tem o que fazer. Essa gente quer nos amordaçar, quer nos calar a todo custo. Vamos continuar aqui. O manifesto em defesa de Musk e a favor do impeachment de Moraes é online. O nome do movimento é Censura Não. O Brasil precisa ter voz. Assinam o documento os deputados federais Adriana Ventura, Marcel Van Hatten, Anne Ortiz e Bibo Nunes. Parlamentares estaduais e influenciadores digitais também aparecem como signatários do manifesto. O jornalista norte-americano Michael Schellenberger também aderiu à censura não. O Brasil precisa ter voz. Na última quarta-feira, dia 2, ele publicou no Twitter Files Brasil séries de trocas de e-mails entre funcionários e executivos da plataforma e acusou Moraes de impor censura a perfis nas redes sociais. Elon Musk se levantou para lutar contra a censura e foi recebido com mais ameaça e a possibilidade do X Twitter ser fechado no Brasil. Então, pessoal, não só o Schellenberger, não só o Musk, não só inúmeras pessoas aí que estão aderindo, né, fora do Brasil, a nossa luta no Brasil, que estão olhando para realmente o nosso povo trabalhador. Também temos políticos influentes, que é o caso do André Ventura, de Portugal, que eu vou jogar na tela para vocês agora o que ele disse sobre isso tudo que o Brasil está enfrentando. Eu vou colocar na tela e vocês acompanhem a fala do deputado português. Dá só uma olhada. O Brasil está à beira da ditadura. Tínhamos razão quando confrontámos em Lisboa Lula da Silva, quer no Parlamento, quer fora dele. Está a reinstalar a ditadura, está a reinstalar o totalitarismo no Brasil. Decisões recentes do juiz Alexandre de Moraes, precisamente aquele que tem sido o grande amigo de Lula da Silva em todo o processo presidencial e o grande carrasco das potencialidades políticas de Bolsonaro, mas de todo o movimento contestatário do Lula, decisões recentes impedem, neste caso a rede social X, o antigo Twitter, de ter uma série de contas muito populares no Brasil. E estão a voltar a reintroduzir verdadeiras limitações ao direito de expressão, de liberdade de expressão, nas plataformas digitais do Brasil. Isto é retroceder décadas na nossa liberdade de expressão. E por isso nenhum líder político, em nenhuma parte do mundo, deve ficar em silêncio ou calado perante isto. O juiz Alexandre de Moraes não pode fazer o que entender no Brasil. Lula da Silva não é dono do Brasil e muito menos é dono da liberdade dos brasileiros ou de quaisquer outros cidadãos no mundo. O que está a acontecer no Brasil é grave. E eu quero dizer-vos que nós vamos levar ao Parlamento Português um voto de condenação específica do juiz Alexandre de Moraes e do Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro. E vou instar também o Primeiro-Ministro português, o novo Primeiro-Ministro português e o novo Governo português a questionarem diretamente o embaixador brasileiro em Portugal sobre o que se está a passar no Brasil. É grave demais e cabe-nos a todos os líderes no mundo inteiro, e sobretudo àqueles que defendem a liberdade de expressão, estar ao lado dos verdadeiros patriotas, mas sobretudo daqueles que querem, amam e defendem a liberdade. Nós não deixaremos, aqui em Portugal, que ataquem a nossa liberdade, mas também não deixaremos que os nossos amigos brasileiros fiquem sem ela. Juntos,
continuaremos a lutar por um mundo melhor. Contem connosco, estamos juntos, vamos lutar pela liberdade até ao fim. São pessoas como essa, pessoal, que eu trouxe para vocês, o André Ventura, são pessoas como essa que a gente deve fomentar, né, a sua participação no mundo. Nós devemos compartilhar sempre as falas dessas pessoas que querem realmente nos ajudar, sem nada em troca. Sem nada em troca. Essas pessoas estão ganhando o que ajudando o Brasil? Fala para mim. Essas pessoas também têm problemas em seus países. O que essas pessoas estão ajudando ou estão ganhando ajudando o nosso país? Eu acredito que sejam pessoas que Deus coloca na nossa vida, pessoas inesperadas, que Jesus coloca nas nossas vidas para que possa nos ajudar em nossa luta diária. Eu não sei se você, assim como eu, acredita nisso. Acredita que isso que nós estamos vivendo é uma batalha espiritual diária. Nós estamos vivendo em meio a uma batalha espiritual do bem contra o mal. E muitas das vezes nós achamos que nós estamos afunilados, sem saída. E vocês percebem que no outro dia sempre Deus manda uma saída. É sempre assim. É o que eu digo para vocês. O nosso Senhor, o nosso Deus, para quem acredita, ele age quando as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. E nós temos fé nele. E nós agimos. E ele nos ajuda. É assim que acontece, é naturalmente. É natural. E nós precisamos não parar, não retroceder, não precipitar. Assim como disse nosso saudoso Olavo de Carvalho, que já sabia tudo isso que ia acontecer. Ele já falava lá atrás. Tudo o que ia acontecer, este tiozinho acertou. E olha onde nós estamos. Nós estamos no cenário onde ele criou antes de morrer, onde Olavo de Carvalho sempre alertou Bolsonaro, seus aliados, nós, o povo brasileiro, ele sempre alertou sobre esse dia que iria chegar. E olha onde nós estamos. Olha onde nós estamos. Vou jogar outra matéria na tela. Vai deixando o like, compartilha. Se você puder fazer uma doação, eu tenho que lembrar você que eu faço um jornalismo independente. Eu tenho uma equipe, né, toda por trás que trabalha voluntariamente, mas as contas do canal chegam, tudo. Eu quero montar um estúdio profissional para vocês. Então, você pode ajudar. pixdireitanobrasil@gmail.com ou o QR Code que está aqui do lado. Uma doação de qualquer quantia, você ajuda o canal a se manter no ar, tá bom? Vamos à próxima matéria? Vou jogar na tela para vocês. Muito obrigado aí a vovó Luzia, que está sempre aqui, ó, ligadinha. Deus abençoe, vovó. E também aí no chat tem a Maria Lindora, que é de Campo dos Goitacazes. Muito obrigado pela sua presença. Também o Gilson, do Rio de Janeiro. A Maria Eugênia, de São Paulo, capital. O Antônio, de São Carlos, interior de São Paulo. A Helena Girardi, de Massachusetts, nos Estados Unidos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. O Ideo do Japão. Muito obrigado aí, pessoal do mundo todo acompanhando aqui realmente o nosso jornal. Nosso querido Thaís está aí, nosso querido Joaquim, muito obrigado pela presença de todos vocês, que têm ajudado muito o canal. Políticos de direita saem em defesa de Elon Musk. Eles, incluindo o ex-presidente Bolsonaro, que fez uma live no dia de ontem, né? Foram às redes sociais manifestar apoio às declarações do empresário contra o ministro do STF, né? Então vamos acompanhar. Aliados do ex-presidente Bolsonaro manifestaram apoio às declarações do bilionário Elon Musk contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Entre outras queixas públicas, ao que considera atos de censura do ministro brasileiro, Musk, dono da rede social Twitter, afirmou que irá desobedecer ordens judiciais no Brasil e reativar perfis bloqueados. Foi o suficiente para que representantes da direita fossem às redes comentar o assunto, de acordo com a Folha de São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro, no mesmo dia, publicou vídeo no qual está ao lado de Musk em evento realizado no dia 20 de maio de 2022, quando ele era presidente. Bolsonaro, no post atual, escreveu na legenda que o empresário é o mito da nossa liberdade.
e encerrou a postagem com a seguinte declaração: "Nós queremos, de mãos dadas contigo, colaborar para que o mundo seja melhor para todos", afirmou Bolsonaro. "Muito obrigado". Já o deputado federal Nicolas Ferreira, o mais votado do Brasil em 2022, publicou em suas redes: "Espero que Elon Musk tenha iniciado algo histórico, a retomada da liberdade em nosso país". É exatamente isso, Nicolas, que pode ser um dos próximos presidentes aqui. Anota o que eu estou dizendo para depois você vir me cobrar aqui. Lá na frente, Nicolas pode ser um dos presidentes do nosso país. Nicolas diz à CNN: "Lembrou o tempo das eleições em 2022, quando, segundo ele, todas as suas contas em Instagram, Facebook e Twitter haviam sido bloqueadas por ordem judicial e que até hoje seus advogados não tiveram acesso ao processo. O processo sobre fake news ainda está em curso no STF. Também o deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, deu apoio às reclamações de Musk. Eduardo disse que vai pedir audiência na Câmara com a presença do Twitter para discutir o Twitter Files Brasil. O Twitter Files é uma lista de e-mails que contestam decisões da Justiça que inclui conteúdos divulgada na última quinta-feira, dia 3, pelo jornalista norte-americano Michael Schellenberger no Twitter. Tem, a partir de então, sido uma ferramenta para discutir se a justiça brasileira estava promovendo censura de perfis de direita em redes sociais, o antigo Twitter. Vários outros apoiadores do presidente Bolsonaro, a deputada federal Bia Kicis, por exemplo, fez uma live, qual defende o Musk, critica Moraes, a deputada fala em censura no Brasil promovida pela justiça. Também a deputada federal Zambelli repostou a mensagem de Elon Musk com um emoji de anjo. O ministro Alexandre Moraes não deu, até a publicação da reportagem, um retorno para a CNN. Ele não respondeu até agora, né, até o momento que estou fazendo essa live. Ele não comentou nada sobre a pergunta. Uma pergunta foi o suficiente para causar isso tudo. Uma pergunta. Claro que os documentos vazados também ajudaram. Mas a partir dessa pergunta do dono do Twitter, foi ocasionado tudo isso no Brasil. E não é o Mário Robert que está falando que tudo isso está errado, o que o ministro da Suprema Corte está fazendo. São juristas, pessoas que viveram a vida toda estudando sobre leis, pessoas que dão a sua vida pelo direito, pelo magistrado. Eles estão falando. Jurista questiona a decisão de Moraes contra Musk e diz haver equívocos jurídicos. Presta atenção. Jurista questiona a decisão de Moraes contra Musk e diz haver equívocos jurídicos. Não é o Mário Robert que está falando, são juristas. Vamos entender quem são esses juristas? Matéria da Gazeta do Povo. O jurista André Marsiglia, advogado constitucionalista, especialista em liberdade de expressão, afirmou nesta segunda-feira ter notado equívocos jurídicos na decisão do ministro da Suprema Corte contra investigações contra o empresário e dono da rede X, por passar por cima de medidas impostas à corte contra determinados perfis da plataforma. Marsiglia questionou a ligação que Moraes fez entre as declarações de Musk e a suposta prática de crimes por terceiros. Ele argumentou que para caracterizar incitação ao crime é necessário que haja uma ligação entre a fala de alguém e a ação criminosa de outro indivíduo. No caso de Musk, o advogado questionou qual fala específica teria estimulado a prática de crime. É isso que eu falei, isso exatamente que eu falei. Foi uma pergunta. Ele falou, por que vocês exigem, vocês, ele não falou nem você, ele falou vocês, no plural. Tanta censura no Brasil, foi isso. É o crime que o Musk cometeu. Olha, vou te falar, viu? Fala de Musk precisaria explicitamente incentivar a agressão de terceiros. Não vi nada nesse teor. Não me pareceu haver conexão possível entre a fala dele e eventual agressão de terceiros, afirmou uma longa postagem no X. O jurista também contestou a alegação da dolosa instrumentalização criminosa
expressão utilizada na decisão de Moraes. Marsiglia argumentou que é difícil entender o fundamento dessa alegação e que parece haver uma suposição de que a plataforma estaria em conluio com sua direção para impactar a opinião pública contra a corte. No entanto, ele ressaltou que até o momento apenas Musk tem se manifestado criticamente em seu perfil pessoal e não há evidências de que a plataforma tenha sido utilizada para esse fim. Abre aspas. Dizer que suas manifestações foram criminosas parece ser controverso. Um passo grande. Dizer, por fim, que possuía a intenção dolosa de desestabilizar a opinião pública, atentando contra a soberania do país, é um passo e tanto, que não pode ser suposto. Exige indícios robustos que não encontrei na decisão, explicou. E aí? E agora? Aqui foi um jurista, não foi um Zé Mané. Foi um cara que se dedicou, como eu disse, ao direito, a estudar a lei, a aplicar a lei em determinadas situações. É um cara com experiência, principalmente em liberdade de expressão, que está falando sobre isso. E aí você vê a patotinha da esquerda, os militontos jornalistas, que são pagos para falar aquilo que eles querem que eles falem. Quem paga quer que eles falem, que os fantoches deles falem o que eles querem. Tá pagando. E existe jornalistas vendidos no Brasil, infelizmente. Essa é uma realidade no nosso país. Gustavo Gayer vai falar isso, vai denunciar isso. Tá na tela para vocês. Nos últimos dias, o Brasil tem enfrentado um dos seus maiores escândalos relativos a abuso de autoridade, ao uso da máquina estatal, das instituições para perseguição política, coação, intimidação de empresas privadas, censura nas redes sociais e algo que se tornou um escândalo internacional. Com certeza, esse é o escândalo que mais teve propagação, divulgação fora do território brasileiro na história do nosso país. Nem Petrolão, nem Mensalão, nem a prisão de Lula foi tão divulgado lá fora e tem sido tão discutido no cenário internacional quanto esse escândalo do abuso de autoridade. Nós tivemos as provas que foram apresentadas, e-mails trocados por ex-agentes do Twitter, mostrando que estava havendo uma coação em cima deles, inclusive ameaça de prisão, decisões judiciais sem objeto, sem causa, sem porquê, determinando a censura de pessoas de direita e apoiadores do Bolsonaro. Um escândalo gigantesco. Pois é. Aí veio a pergunta, chegou domingo, Fantástico, o programa de maior audiência da Globo, será que o Fantástico vai falar sobre isso? Ou será que ele vai fingir que não aconteceu? Porque tão ruim quanto desinformação é simplesmente a não informação, é fingir que algo não acontece. Bom, o escândalo foi grande demais para ser ignorado e o Fantástico foi obrigado a mencionar. Só que a forma como ele foi noticiado é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na Globo e você vai entender por quê. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, incluiu o empresário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, no inquérito das milícias digitais. Musk usou a própria rede social para atacar Moraes e ameaçar desobedecer decisões judiciais brasileiras. Pausa. Eles não falam do Twitter Files Brasil, eles não mencionam em nenhum momento o escândalo dos e-mails mostrando coação e intimidação por parte de um ministro do STF. Eles não falam ainda que Elon Musk diz que vai publicar todas essas decisões ilegais. Só falam que essas críticas ao ministro do STF em relação a desrespeito às nossas leis e Constituição é um ataque às instituições, é um ataque à democracia. Os ataques começaram ontem, numa Repare, sempre usando a palavra ataques. publicação de janeiro, em que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, parabeniza Ricardo Lewandowski por assumir o Ministério da Justiça. Elon Musk escreveu: "Por que você está exigindo tanta censura no Brasil?" É só isso. Horas depois, em Só outra isso que ele fez. publicação, ameaçou reativar contas do X, bloqueadas pela Justiça, por desrespeitar a legislação brasileira, mesmo que, segundo ele, isso custasse o fechamento da empresa no... Eles cortaram. Aí que eu achei interessante. Nessa texto do Elon Musk tem 2 parágrafos, eles cortaram um. O primeiro parágrafo que eles cortaram
é o que eles falam da restrições ilegais sem fundamento determinada por Moraes. Repare, eles cortam a parte do porquê ele está tomando essa ação e só joga o resultado das restrições ilegais, como se o Elon Musk desrespeitasse a justiça brasileira. Brasil e prejudicasse o lucro. Alexandre de Moraes é relator de inquéritos como o das milícias digitais, que investiga ações nas redes para disseminar mentira e discurso de ódio, com o objetivo de minar a democracia. Mentira e discurso de ódio com o objetivo de minar a democracia. Cara, isso aí tá parecendo reunião de maconheiros do PSOL na Praça Universitária no fim da tarde. E o de 8 de janeiro, que apura a tentativa de golpe de Estado por apoiadores de Jair Bolsonaro. Golpe de Estado no domingo, sem arma, sem nada, para ajoelhar e rezar. Durante as apurações, Moraes determinou o bloqueio de contas de investigados que difundiam informações falsas ou incitavam o golpe. Sem citar diretamente os ataques de Musk, o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, publicou ontem na rede social. Só para lembrar, esse aí é o Bessias do áudio da Dilma, que ia levar lá um documento para o Lula para ele não ser preso, lembra? É urgente regulamentar as redes sociais. Não podemos conviver em uma sociedade em que bilionários com domicílio no exterior tenham controle de redes sociais e se coloquem em condições de violar o Estado de Direito, descumprindo ordens judiciais e ameaçando nossas autoridades. A paz social é inegociável. Um projeto de lei sobre o tema tramita no Congresso Nacional. O relator... Aí qual que é o resultado? A solução para essa censura e destruição da liberdade de expressão no Brasil para a Globo é mais censura, é mais restrições às nossas liberdades de expressão através do projeto de lei desse cidadão comunista que foi rejeitado no Congresso. Orlando Silva, do PCdoB, disse no X que vai pedir que o texto entre em votação o mais rapidamente possível. O secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Desculpa, tava sem som aqui. Vocês viram como é bonito que ele pega a imagem do Orlando Silva como se ele estivesse trabalhando todo sério, né? Você vê? Toda uma produção, ele sério ali, parecendo que tá trabalhando pela democracia no Brasil. Olha só. Para a Globo é mais censura, é mais restrições às Muita nossas cara de liberdades pau, de né, expressão gente? através do projeto de lei desse cidadão comunista que foi rejeitado no Congresso. Orlando Silva, do PCdoB, disse no X que vai pedir que o texto entre em votação o mais rapidamente possível. O secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência, João Brant, disse que a atitude de Elon Musk evidencia seu desprezo pela justiça brasileira. Repare que toda a matéria foi criada em torno de colocar o Elon Musk como vilão, sendo que, na verdade, ele está tentando trazer informação para o Brasil sobre decisões ilegais, perseguição e a forma como o antigo grupo do Twitter, antes dele ser dono, foi coagido, intimidado para interferir na opinião pública, perseguir pessoas que tinham uma identidade política à direita ou conservadores, coagir funcionários da empresa, se não obedecessem o que Alexandre de Moraes fizesse, seriam presos. Esse é o escândalo, só que o Fantástico tirou a parte principal do escândalo, e está falando apenas sobre a reação do Elon Musk ao tentar defender a liberdade de expressão no Brasil. Vergonhoso essa Globo, gente. Vergonhosa. Por isso que quando eles apontam, tiram o microfone da mochilinha em qualquer lugar do Brasil, vem alguém e fala Globo lixo. Um abraço. É complicado, né, pessoal? O que a gente tá vivendo no Brasil, como eu disse para vocês, é uma coisa complicada e só quem poderia nos ajudar neste caso seria o nosso Senado Federal, ou mais precisamente o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. Este poderia acabar com tudo isso, toda essa palhaçada que está acontecendo no Brasil, poderia ser findada com o senhor Rodrigo Pacheco, que está sentado em inúmeros pedidos de impeachment que tem lá, né? Mas a gente sabe por qual é o motivo. Vou ler essa matéria para vocês do nosso querido JCO sobre o Senado Federal, tá bom? É o começo do fim do Império Alexandrino. Pela primeira vez, uma voz de repercussão internacional apontou os desmandos do ministro. Elon Musk se escandalizou com a censura no Brasil e resolveu levantar
todos contra restrições judiciais. Resolveu levantar todas as contas com restrições judiciais. Ele não fez isso ainda, tá? Até no momento ficou só na fala. Ele nem fez isso, mas já está incluído no inquérito, para vocês verem. E por que isso é o começo do fim do império? O Twitter vai desrespeitar decisões autoritárias que restringem a liberdade de expressão no Brasil e colocá-las no centro do debate político nacional. A imprensa já está repercutindo a decisão de Musk. Essa decisão ajuda a pressionar o Senado, que vem se esquivando de enfrentar a ditadura da toga. Aliás, o magnata hoje já fez pela nossa liberdade muito mais do que muitos senadores. E fala em atos de iludão eco mundial e alguns aguerridos políticos de direita que não se curvam e incontestáveis brasileiros que, mesmo com medo, se manifestam nas redes e nas rodas de conversa. Esse deverá ser um dos principais temas no debate internacional em 2026. Nas eleições de 2026, aliás, mudaremos 2/3 do Senado. Serão as primeiras eleições em que os brasileiros realmente se importarão na escolha dos senadores. Ramiro Rosário, vereador de Porto Alegre, quem escreveu aqui a coluna, né, no JCO, tá? Nosso parceiro aqui do canal. Então, pessoal, é isso, né? Eu deixo essas informações para vocês. Por enquanto, eu tenho essas informações. Agradeço todos que passaram pelo chat. Fique aí, que você vai ser redirecionado para outra live, outro vídeo maravilhoso, tá bom? Então, fique aqui, não saia daqui, você vai ser redirecionado. E eu peço para você que puder ajudar, pixdireitanobrasil@gmail.com ou o QR Code que está aqui, você ajuda o canal a se manter no ar e a comprar equipamentos para eu montar aqui um estúdio todo profissional para vocês. Vocês merecem tudo de bom, tá? Deus abençoe você, sua família, a nossa nação e todos aqueles que lutam. Continuam lutando por um Brasil melhor. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Tchau, tchau.